Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e recebo hoje aqui o Alessandro, meu xará, o Alessandro Abel, que é um empreendedor de sucesso nos Estados Unidos, foi estudante aqui da Ubra e retorna agora, né, para conversar e passar sua experiência para os estudantes, né, os alunos da Ubra. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Obrigado pelo convite, Alessandra Xará. É, E começo te perguntando, né, como que tá sendo essa experiência de troca agora, né, com os alunos, numa outra posição que é essa do empreendedor de sucesso, né? verdade. E obrigado pelo empreendedor de sucesso. Eu acho que isso é bacana, sim. E principalmente, né, e é fundamental estar aqui, essa troca de experiência com os alunos. Foi muito bacana. Conversei muito hoje, né, com os alunos de medicina e expliquei para eles da importância de se empreender. E às vezes a gente pensa o seguinte, só fazendo uma introdução aqui. Eu não quero ter empresa, eu não preciso empreender, eu não preciso entender de business, né? Isso, a escola americana mostra que isso não é verdade. Por mais que a gente não pense em ter uma empresa, a gente precisa se vender, fazer o famoso branding, né? Então a pessoa se identifica e assim acaba assim empreendendo. Então foi muito bom e obrigado pelo convite aí. Com certeza a gente fica muito feliz também com a tua presença e eu acredito que vai ser um papo muito enriquecedor. Assim, eu queria te perguntar, tu tens um Instagram de sucesso ali também, né? Tudo de sucesso. Qual que é o teu Instagram mesmo? Legal. Bom, meu Instagram se chama Mudamos para América, né? O nome até é sugestivo, né? Já explica muita coisa, né? Muita coisa. E essa mudança aconteceu quando? Então, desde a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né, e eu começo a brincar isso entre os amigos, que eu fui picado pelo mosquitinho ali, de dizer, cara, vem aqui para o país do capitalismo, vai ser legal de empreender aqui e tudo mais. Então, em 2014, quando nós tivemos a nossa filhota, e eu falei para minha esposa que eu não pensava e não queria criar ela no Brasil, por né, motivos que a gente conhece, e eu queria dar uma oportunidade para ela e para minha família, a gente poder migrar para um outro país. E aí, logicamente, como a gente já conhecia bem os Estados Unidos, a gente pensou então em ir para os Estados Unidos. Eu tive uma grande dificuldade, a gente estava falando isso antes em off, que como que seria a adaptação da família, como que nós faríamos para mudar para lá da melhor maneira possível. Então, um grande desafio que eu tive, Alessandro, foi como que eu faria para convencer a minha esposa de poder criar nossa filhota lá. Pô, nossa família toda está aqui, os amigos, os vovós e tudo mais, né? Ai, daí o vínculo. Foi muito difícil. Então, uma regra que eu criei, assim, para mim, importante dizer isso para quem está assistindo, eu nunca quis impor ou dizer para minha esposa, nós vamos morar nos Estados Unidos. Eu comecei a argumentar trazendo fatos para ela, números, para que ela conseguisse entender que criar a nossa filha nos Estados Unidos seria a melhor opção. E assim aconteceu. Ela se convenceu de que morar nos Estados Unidos seria bom para todo mundo. E aí, em 2017, nós iniciamos aquele processo de visto longo, que todo mundo conhece. E em 2018, nós fomos aos Estados Unidos. Então, lá estamos até hoje. E como que foi essa diferença de cultura? Tá. Também foi. Foi complicado. Assim, porque quando a gente vai de férias, é uma coisa, né? Depois, quando vai morar, é outra totalmente diferente. E é lógico que a gente escolheu o estado da Flórida, que é o estado, né, que a maioria, eu acho que prefere, Califórnia e Flórida. Ninguém pensa em morar no Maine, no Wisconsin, que é frio, enfim. Sim, muito frio. Eu fui pra lá na época de frio e Sabe como é que é então, né? pra Nova York. Também, Nova York é muito frio, né? Muito Aquelas frio. cenas de Réveillon, aquela neve É caindo. lindo, 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 mas o frio é muito, muito mais intenso do que a gente imagina. É muito frio mesmo. Então a Flórida deve ser sensacional. A Flórida, assim, a gente tem a praia como quintal, né? E a gente sempre gostou Que de maravilha. É muito bom, muito bom. Trabalhando assim de bermuda. Exatamente, eu até tava brincando aqui nos corredores que... Fiquei sabendo, por isso que eu tô comentando. Exatamente, 2 anos depois eu tô colocando calça pra vir aqui no podcast. Olha só. Porque eu tive um casamento, acabei colocando a calça, porque é bermuda, cara. É bermuda e tênis o tempo todo, ou chinelinho de A dedo. temperatura lá é. A temperatura é bastante agradável. Lógico que a gente tem frio também, mas tipo assim, 8, 9 graus por uma semana. E acabou. Acabou. Só aquilo ali. Ai, Só aquilo ali. que sonho. Até eu acho que eu tô interessada, eu vou querer morar lá também. Te dou algumas dicas aí.
Mas aí o que aconteceu, Alessandra? Mudamos para América, né? Que acabamos aí pulando essa pergunta, o porquê que nós criamos. Pois Por quê, é, o né? Instagram. Por que foi criado o Instagram, né? Isso, Mudamos para América, né? Que é o nosso Instagram e também o canal no YouTube. Chama Mudamos para América. Quando nós fomos morar lá, a minha mãe, meu pai, meus primos, enfim, começaram a falar o seguinte: manda foto, manda novidades no WhatsApp. Quero saber como é que tá aí. Exato, a gente sabe, família, né? Sim. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou criar um Instagram, vocês vão olhar lá o Instagram, nos stories e tudo mais. Acompanhem lá. Foi exatamente isso que eu fiz. E foi muito legal. Porque aí começou a entrar só a família, os amigos, daqui um pouquinho tinha 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, e assim foi crescendo. Hoje a gente tem 83 mil seguidores. Nossa, que legal. É uma grande família. Um dos grandes diferenciais, talvez, aí que ele possa ter crescido tão rápido é que eu faço questão de responder todo mundo. E quando eu estava aqui no Brasil, Alessandro, eu lembro que as pessoas que eu chamava, perguntava sobre escola, pedia dicas de cidade, tudo, ninguém me respondia nada. Né? Ninguém respondia nada. Nunca ninguém me respondeu nada. Era inacessível, assim, essas informações. Porque tinha pessoas que eu seguia e sigo, algumas até hoje, que eu admirava muito, até pessoas aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E eu achei que, como eu sou daqui, os caras vão me responder, né? Como que faz para matricular filho na escola? Sim, é uma coisa... Mas não respondia nada. E aí eu comecei a responder a todo mundo, e talvez esse tenha sido um dos grandes diferenciais para a gente crescer. Com certeza, um dos diferenciais para criar essa conexão e além, né? É essa habilidade social, né? De se comunicar. É isso aí. E a atenção, as pessoas gostam de ser ouvidas, né? Total. Essa troca é importante. Total. Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí surgiu Mudamos para América, nós fomos crescendo, e lá eu comecei a fazer muitas conexões, né? A Uber Conecta tá aí também para isso. E eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio crescer, só que assim, a gente precisa ser muito franco, né? Não adianta a gente ficar lá dentro do Instagram e também dar atenção para as pessoas, isso é muito bonito, muito legal. Só que eu preciso gerar negócios dentro desse Instagram, né? O Instagram, na realidade, ele tem esse propósito, né? E aí eu comecei a gerar negócios dentro do Instagram, porque eu fui para os Estados Unidos para empreender e, logicamente, a gente vai acabar entrando nisso aí. Pois é, em qual ramo, né? Então, assim, aqui no Brasil, eu tinha agência de propaganda, publicidade, né, por 18 anos. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu não queria mais atuar nesse mercado, mas a gente nunca acaba nunca parando de atuar como publicitário, porque assim, a gente está sempre se envolvendo, sempre fazendo tudo. Então eu gosto muito. Eu como publicitária sei. Sabe bem como é que é, né? Sabe bem como é que é. A gente se envolve em muitos projetos, é tudo muito... O tempo todo. Exatamente. Isso é muito bom. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos através do Mudamos para América, eu fui para lá, porque assim, todo mundo que vai para os Estados Unidos precisa ter um tipo de visto, né? Para quem não sabe, tem visto de A a Z, tem visto para tudo. E eu fiz um visto de investidor para quem tem dupla cidadania, tá? Então, assim, nós temos a dupla cidadania brasileira e italiana. E isso dá uma facilidade para quem tem italiana, argentina, agora também portuguesa e algumas outras, de fazer um investimento substancial nos Estados Unidos através de compra de um negócio ou de abertura de um negócio, pode ser um negócio do zero, ou uma franquia, por exemplo, que foi o meu caso, para a gente conseguir migrar para lá. Então, eu fui para os Estados Unidos, primeiramente, para fazer sorvete. Sorvete? Não tinha nada a ver com o que eu fazia aqui. Eu fui fazer gelato italiano. Eu comprei uma franquia americana, mas os donos são italianos, e fui para os Estados Unidos para fazer sorvete, né? E eu literalmente botava a mão na massa fazendo sorvete. Só que quando eu cheguei lá, Alessandra, as coisas saíram um pouquinho do planejado. E isso, como um empreendedor, empresário, a gente sabe que não é assim, é quando vai sair do planejado. Então, eu já imaginava que alguma coisa podia sair e saiu. Cheguei lá para abrir o negócio, eu achei que ia demorar 6 meses para que a gente conseguisse abrir, e demorou um pouquinho mais, demorou 2 anos. Nossa, só um pouquinho. Um pouquinho mais. Triplicou, quadruplicou. Foi bem demorado. Lógico, a franquia me deu todo o suporte, né? Eles tentaram me auxiliar, só que nos Estados Unidos também tem burocracia. Aliás, muita, tá? E aí eu acabei passando por esse processo de aprendizado. Eu não sabia como fazer isso lá. Eu não contratei ninguém. Aí que foi também um grande ponto positivo no meu aprendizado, onde eu realmente botei o meu inglês à prova. Né? Isso eu falei para os alunos de hoje, estudem inglês. Não precisa. Estudem inglês. Então lá eu coloquei meu inglês à prova e negociei tudo, mas mesmo assim, foram 2 anos de muita burocracia. Quando chega no ponto de abrir, veio a pandemia. Aí sim, aí a coisa complicou. Só que eu não podia dar o Ctrl Z, né? Eu tinha que seguir. Já estava ali, vamos seguir. Não tinha plano B, não tinha Ctrl Z. Eu sempre falo. E aí eu tive que empreender em outra área.
que eu estudei muito aqui antes. Inclusive, na agência, nós tínhamos alguns clientes que tinham e-commerce. Então, eu sempre gostei, sempre participei dos projetos e tudo mais. Aí eu falei, até para minha esposa aqui, na época que nós estávamos no Brasil, eu falei, eu preciso estudar sobre e-commerce dos Estados Unidos, porque tudo lá é e-commerce, né? E o maior e-commerce dos Estados Unidos é a Amazon. Então, esse foi meu primeiro negócio, tirando a franquia, de empreender dentro do e-commerce, que era a Amazon. Então, o que é empreender dentro da Amazon? É comprar produto mais barato em outras lojas, no Walmart, por exemplo, e revender dentro da Amazon com lucro. E como eu estava com o negócio fechado naquela época da pandemia, e ninguém saía de casa para comprar produto nenhum, eu botava uma máscara, ia para as lojas, tipo supermercado, comprava os produtos e mandava para os clientes da Amazon com lucro absurdo. Porque tudo era muito caro, né? Era tudo muito caro. Esse acesso, né? Porque todo mundo precisava ficar isolado, né? Então, Exatamente. Então eu vendia fermento. era uma necessidade, né? Todo mundo tinha necessidade, Quando principalmente se de comida. torna uma necessidade, acaba sendo mais Exato. valioso, né? Total. Então subiu muito os preços. Lógico que isso não é legal, a gente sabe, mas todo mundo foi subindo o preço. Até hoje a Amazon mudou isso. A procura, a oferta, a procura, né? A demanda, né? A demanda, exatamente. Então tinha muita gente procurando, pouco produto dentro dos estoques da Amazon, e eu era um dos caras que ia nas lojas, comprava e mandava para esses clientes, tá? Então aí me acendeu a primeira luz de quem tem a veia empreendedora. Eu pensei, cara, daí pode sair um outro negócio, sabe? Então eu pensei nisso, parei com tudo que eu estava fazendo naqueles 30 dias, quando eu tive essa ideia, que foi criar um treinamento para ensinar as pessoas a vender dentro da Amazon também. E isso foi online também, então. Tudo online. Eu Sim. fiquei 30 dias gravando vídeo, fazendo as videoaulas e criei meu primeiro curso online. Tem toda uma preparação antes ali para deixar tudo certinho antes de ir pro mercado. Teve uma pesquisa ali tua de... Teve. Eu fiz bastante pesquisa. E dentro dessa pesquisa que eu identifiquei é que não tinha nenhum brasileiro fazendo isso. Tinha muito americano, né? Isso foi em 2020, mais ou menos. Aí eu comecei a gravar as aulas e lancei o primeiro curso online. Como eu tinha ali na época 7 mil seguidores, eu pensei, se eu vender para 10 aqui para validar o produto, tá tudo certo. Eu vendi para 27. Para render ali. Para render. Vai ter o retorno. Exatamente. Mínimo esperado. Até para dar aquele ânimo, né? Para saber que tá funcionando. Tá funcionando. Validou o produto. Aí eu vendi para 27 alunos. Aí eu falei, é isso aí que eu quero fazer. E fui crescendo, fui fazendo, aprimorando as aulas, né? Hoje, em 2025, eu tenho 2.000 alunos. Então, isso foi bem legal. A maior plataforma de curso online do Brasil hoje é a Hotmart. Sim. Eu me tornei lá um dos caras que atingem um certo nível e ganhei uma plaquinha bacana e tal, porque realmente foi muito legal, assim. E mais do que isso, né? Lógico que tem um lado financeiro, a gente sabe que também faz isso, logicamente, para ganhar grana. Mas o mais legal foi o volume de depoimentos das pessoas que vinham depois no meu Instagram e no meu WhatsApp dizer, Alessandro, obrigado por ter me dado a oportunidade de aprender isso, né? Hoje eu consigo ter uma renda online trabalhando com a Amazon graças ao teu conhecimento. Então isso é impagável, isso é muito legal. Com certeza deve ser gratificante, né? Ver que vidas estão sendo transformadas através do teu trabalho, né? Do teu, do teu esforço, né? Empenhado ali. Sem dúvida. Isso é Então, muito legal, é demais. muito legal. O nosso papo tá muito interessante, mas eu vou ter que parar um pouquinho para chamar um breve intervalo. E já a gente tá de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect. E, Alessandro, me conta, além do e-commerce, quais os outros negócios que tu tem lá nos Estados Unidos, que eu sei que tem outros. Ah, legal. Isso é uma coisa que eu sempre falo que os Estados Unidos proporciona pra gente, essa capacidade de te empurrar para empreender. Então, esse outro negócio que nós temos lá, e daí de novo voltando para o Mudamos para América, das conexões que nós falamos, veio através de uma seguidora que me procurou lá em 2020 para que a gente talvez criasse o negócio juntos, e assim a gente fez. Nós começamos com um negócio também de e-commerce, muito pequenos, focando sempre no mercado de luxo. Mas como assim? Nós começamos a comprar produtos nas lojas americanas e enviar para a casa dos clientes, o que muita gente até conhece como personal shopper ou redirecionador. Isso é bem comum. Já ouvi falar. Isso é bem comum lá nos Estados Unidos. Mas a gente queria, Alessandra, realmente atingir um público de luxo, porque, né, logicamente,
é o que a gente almejava aí para ter lucro e também trabalhar. Né? Um high ticket, perfeito. Só que daí nós tínhamos um grande desafio, como chegar nesse público. Então nós começamos devagarzinho, né, como todo mundo, e essa empresa cresceu muito nesses 5 anos. Nós partimos do absolutamente zero de faturamento, e no ano passado nós chegamos a faturar, e de novo, eu não vou falar aqui para, né, é realmente para inspirar, tá? Nós chegamos ao faturamento de 2 milhões de dólares no ano passado. E detalhe, nós não temos produto nenhum, né? Então isso é uma marca bem interessante. Esse ano o nosso planejamento é chegar na marca de 3,5 milhões de dólares de produtos vendidos. Tá, mas como que chega num volume desses, né? Vendendo produtos de luxo, produtos caros, né? Então é isso que a gente queria. Hoje talvez a gente venda menos do que 3 anos atrás e fature aí 3 vezes mais. É um mercado difícil, bem difícil de se entrar, mas é que com muito trabalho e também fazendo e movendo as peças certas a gente conseguiu. Então hoje a gente trabalha com produtos da Louis Vuitton, Hermès, Balenciaga, Loewe e várias outras. Os clientes pedem para a gente comprar, a gente vai na loja, compra e manda para casa delas. Então hoje são representantes em Palm Beach, Orlando, Miami, Los Angeles, Nova York e Roma. Então a empresa tá indo legal. Também mais um pouquinho do suco dos Estados Unidos, né? Eu acho que é por aí. Dessa oportunidade. Exatamente. E para chegar nesse público foi, com certeza, deve ter feito muito estudo, né? Muito estudo, de mercado. muito empenho e muito investimento. Então, eu costumo brincar, inclusive, que muitas concorrentes que estavam lá no início, do nosso lado, alguns um pouquinho acima, acabaram ficando para trás, e acho que isso tem muita relação com a questão de ter medo de investir, principalmente na questão de influenciadores, e isso é caro hoje em dia, a gente sabe, né? Sim. As pessoas estão migrando um pouco da mídia tradicional, indo para esses influenciadores, e nós tivemos que fazer um investimento substancial. Talvez seja por isso que a gente tenha conseguido aí alcançar o nível que nós estamos hoje. Sim, que para ir adiante tem que ser feitos alguns riscos, né? Tem que aceitar alguns riscos para Que nem poder todo mundo está crescer. propenso, todo mundo está disposto Sim, a fazer. É isso. exatamente. É. E além desse mercado de luxo, do e-commerce, eu sei também que tu trabalha com imóveis, né? Exatamente. Então, conta pra gente também essa área aí de atuação, como que é lá Legal. nos Estados Unidos. E essa história que começou há 1 ano e pouquinho atrás na área de realtor, de entrar no mercado de imóveis nos Estados Unidos, surgiu ainda no Brasil. Eu já imaginava eu entrando nessa área nos Estados Unidos, porém eu sabia que eu tinha que ter um tempo de maturação lá nos Estados Unidos para entender como funcionava tudo e aí me arriscar dentro dessa área, me aventurar dentro dessa área, né? Por que eu tinha essa ideia? Porque a minha agência de publicidade aqui de Porto Alegre era focada no mercado de construtoras de alto padrão. Então, nós participávamos o tempo todo com os arquitetos, fazendo concepção de projeto, branding, né, que é a nossa área. Eu gostava muito disso. E aí eu tinha, será que o mercado dos Estados Unidos é legal? E lá me apaixonei por isso. E, de novo, o Instagram ele acabou me trazendo o norte de quais os negócios eu ia ir. Isso é bem legal, bem legal. E eu falo para todo mundo, o Instagram ou as redes sociais é fundamental para todo mundo, para qualquer profissão, né? E isso está provado na minha história. A Amazon foram seguidores que me perguntavam se eu poderia ensinar eles. Surgiu um curso online com mais de 2 mil alunos. A Garimpando da América, que é essa empresa que inclusive eu esqueci de mencionar o nome, a Garimpando da América surgiu com o intuito de pessoas procurando a gente ali, e aí surgiu também essa sócia. A Garimpando na América é a das peças luxuosas, Das né? peças de luxo. Das bolsas, Exatamente. A sócia veio através do Instagram. E o mercado de imóveis, Alessandro, eram as pessoas que vinham me perguntar assim: Alessandro, conhece alguém que venda imóveis em Miami? Conhece alguém que tem um contato em Orlando? Eu indicava os meus amigos, contatos. Aí eu pensei, cara, peraí, né? Se eu já tinha esse planejamento ainda no Brasil, eu vou me formar como corretor. E assim eu fiz. Me formei, estudei muito antes, fiz a prova, passei. Hoje eu sou licenciado no estado da Flórida, as licenças são por estado. E aí acabei entrando nesse mercado. É um mercado extremamente competitivo. Tem caras que têm 20, 30 anos de mercado de Miami, são águias. Realmente os caras estão em outro nível, justamente porque tem essa escola já. E eu pensei, como que eu vou entrar no mercado desses gigantes? Eu falei, cara... Se preparou primeiro. Preparei, exatamente. Não é uma aventura, né? Precisa realmente se preparar. E eu fui. Demorou para dar retorno? Demorou 7 meses. Eu acredito que seja um retorno até rápido.
né? Porque eu tenho os seguidores, meu primeiro cliente, inclusive, é legal falar isso. Obrigado, Reiser e a Bianca, né? Que são os meus primeiros clientes aí. Hoje Eles são da onde? Eles são do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Os brasileiros se apoiam lá? Se apoiam muito. Muito. De verdade, assim. Tem uma rede de brasileiros lá. Então, isso é legal. Isso é legal. Principalmente para quem tá chegando, né? E eles me procuraram, pô, cara, sei que tu tá fazendo, agora tu é corretor de imóveis, eu tô pensando em comprar uma casa. Aí eu falei, cara, bora, vamos lá. Foram meus primeiros Vem clientes. comigo que... Exatamente. E moram no mesmo condomínio que eu moro, na Flórida. Legal. Então, isso é bem legal, essas conexões, né? Muito importante. Então, demorou 7 meses, eu acredito até que foi rápido, assim, né? Aí depois foram saindo outras vendas e isso é muito bom. Um mercado muito legal de se atuar lá. Muito bacana. Então, o primeiro conselho é o pessoal se posicionar, perder o medo, né? Para poder conseguir ganhar espaço no mercado, né? Exatamente. Eu acho que assim, eu brinco sempre que não tem problema nenhum ter medo, tá? Eu acho que a gente pode ter e deve ter medo. O problema é que a gente tem que respeitar o medo, sabe? E aprender a dominar ele. Porque se for o contrário, vai dar ruim, entendeu? A gente tem que mensurar onde pisar certinho. Mas o medo faz parte, a gente precisa ir com medo mesmo, né? Sim. Eu acho que só assim a gente cresce, só assim a gente consegue realmente mudar de nível. Vai com medo, cara. Só que vai lá, mensura os teus riscos, mas domina esse medo e vai. Eu acho que isso faz parte da minha vida, assim, tá mudando, empreendendo e saber lidar com medo. Sempre em frente, né? Sempre em frente, não tem Ctrl Z, vai embora. Com certeza. E como que é qual dica, assim, que tu dá pro pessoal que tá nos assistindo e tem essa vontade de empreender fora do país, ou até aqui mesmo, né? Sem dúvida. Serve tanto para Sem dúvida. o Brasil quanto os Estados Unidos, outro lugar. Eu acho que muita gente fica realmente com medo, como a gente estava falando. Muitas pessoas vão ter coragem, outras não, e tá tudo certo. Tá? Eu acho que cada um aí vai fazer a sua e vai todo mundo dar certo, né? Inclusive, isso é uma discussão no bom sentido que às vezes a gente tem, né? Vou empreender, eu vou seguir uma carreira dentro de uma empresa. Tá tudo certo, cada um vai fazer a sua. Agora, o que acontece com muitas pessoas? Tem o intuito, tem a vontade de empreender e acabam se empreendendo e passou o tempo, já era. O que eu sempre falo é o seguinte, se a pessoa tiver com medo, vai com medo mesmo, não tem problema nenhum. Agora, eu prefiro me arrepender por uma coisa que eu tentei do que ficar imaginando se eu tivesse tentado como que seria, né? Eu acho que isso faz parte também do norte que a gente precisa ter para empreender. Sim, eu adoro essa frase, né? Que é uma frase de encorajamento e que impulsiona a gente, né? A ir adiante, né? Total. E ela faz todo sentido, cara. É um mantra, né? Um mantra para os empreendedores. Né? Exatamente, faz todo sentido. Com certeza. E lá nos Estados Unidos também, né? Essa questão de ir para os Estados Unidos a dica maior, assim, para fechar, que tá acabando o tempo, infelizmente, né? Mas Tá, então assim, a dica que eu posso dar nesse sentido é que muitas pessoas às vezes ficam imaginando, puxa, mas eu não tenho como ir para os Estados Unidos, eu não conheço como funciona. Todo mundo tem algum tipo de visto que pode aplicar. Ah, mas o Trump não quer que eu vá, isso a gente ouve muito lá. Não é isso, cara. O Trump não quer que vá ilegal. Vá para os Estados Unidos empreender, gerar trabalho e tudo mais. Então, assim, planejamento, logicamente. Só que tem muitas pessoas, Alessandra, que planejam muito e acabam não tomando a ação, que é justamente mudar para os Estados Unidos. Então, planejem, estudem inglês. Isso não é brincadeira, gente. Muita gente pensa, eu chego lá, vou morar em Orlando. Estudem inglês, pisa fundo, que vai dar certo. Ótimo, é um ótimo conselho e foi uma conversa muito enriquecedora. Muito obrigada pela tua participação. Infelizmente acabou o tempo, né? Mas te convido a retornar aqui no Ubra Connect para outros episódios. Legal. Muito obrigada. Sou eternamente grato aí pela oportunidade. Obrigado e até a próxima, então. Até a próxima. Valeu.